Irmãos, para a gente ganhar tempo, Lucas 2, versículo 25, o cântico de Simeão. Amém? Vou estar orando enquanto os irmãos estão achando. Para adiantar. Pai, peço-te perdão dos meus pecados neste momento, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor possa usar-me conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. E segundo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, que a igreja venha receber, que eu possa estar aqui sob o controle do teu Santo Espírito, da tua palavra, para que o teu nome seja glorificado ao meio dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Lucas 2, versículo 25. Quem puder, quando achar, se colocar de pé, eu agradeço. Amém? Diz assim, Lucas 2, versículo 25. Ainda meio que nos ares do Natal, né? Que foi quinta-feira, né? Essa mensagem tem a ver também, né? Então, diz assim, Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele ou do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fatuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, Simeão, o nome Simeão me parece que significa ouvinte, tem a ver com ouvir, e ele soube ouvir o que Deus falou, não é? O que o Espírito Santo falou com ele, como a Bíblia fala, que o Espírito Santo revelou, né? Então Simeão, ele era justo e piedoso, ele era um homem justo, um homem piedoso, um homem dedicado a Deus, não é? Que esperava a consolação de Israel. Ele esperava a chegada. A consolação aqui é a chegada do Messias, porque o que consolaria Israel? A chegada do Messias. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo ainda não havia vindo para habitar dentro do homem, então ele agia sobre, no caso, Simeão. O Espírito Santo estava sobre Simeão, esse homem, né? Que era justo e piedoso,
e esperava a manifestação do Cristo, né? Verso 26: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, o que o Espírito Santo revelou a ele, ele ouviu a voz de Deus e esperou o Senhor. Com certeza ele teve que esperar por um tempo, né? E ele esperou. Ele não duvidou, ele não reclamou, ele esperou porque ele sabia que quem havia lhe falado era o próprio Senhor, o Espírito Santo do Senhor, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo é Deus. Então o Senhor falou, o Espírito Santo falou a Simeão. Movido pelo Espírito, foi ao templo, enquanto os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. O que a lei ordenava? Porque Jesus, se a gente analisar o contexto, ele já havia sido circuncidado. Todo menino hebreu, ao 8º dia após o nascimento, tinha que ser circuncidado segundo o pacto que Deus fez com Abraão, né? Deus fez ou não fez esse pacto com Abraão? Fez. Ele fez. E se a gente for analisar Gênesis capítulo 17, me veio a memória isso aqui agora. Eu nem ia lá não, mas eu estou indo só para certificar disso, né? Gênesis 17. Isso, Abraão. Então, a lei mandava que o menino hebreu fosse circuncidado ao 8º dia. Nessa ocasião, Jesus já havia sido circuncidado. Então, o que a lei ordenava aqui agora? Qual era ali o próximo passo? Ele ser apresentado, não é? Como fala aqui, verso 22, passados os dias da purificação, porque a mulher israelita, se ela tivesse um filho homem, ela tinha que estar 7 dias, não é? Ela era tida por impura 7 dias, certo? E depois ela ficava mais 33 dias para manter essa purificação, o período da purificação, como a lei determinava, para que ela pudesse ir ao templo. Então aqui já tinha se cumprido o período dos 7 dias e também dos 33 dias, não é? Como a lei determinava. Quer ver? Só para você ter uma ideia, se você quiser ir, é bom. Isso aqui é importante, que não é muito falado, não é muito pregado, mas a gente tem que, sendo possível, ensinar. Então, Levítico, capítulo 12, diz assim, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se a mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, 7 dias, né? Como nos dias da sua menstruação, será imunda. Ela ficava por um período de 7 dias, como nos dias da menstruação, se ela tivesse um menino. E ao 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Ou seja, o menino tinha o seu, como tem todo menino, né, o seu órgão sexual masculino. Então, a pele que cobre a cabeça do prepúcio da criança
ela era ali cortada e feita aquela cirurgia. Era feito ali no prepúcio, né? Uma cirurgia. Então, esse era o pacto que Deus fez com Abraão, da circuncisão, como está falando aqui. Verso 4: depois ficará ela 33 dias, não é? A purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Não deu para entender, pastor Pedro, porque eu fui lá em Levi, porque os pais de Jesus ali, a mãe de Jesus, no caso, né, era a mulher que passava pelo processo da purificação, é que estava impedida. Então, estava sendo cumprido ali o que estava determinado na lei. Até porque Jesus veio para quê? Para cumprir a lei. Certo? Então essa é a questão. Agora, se fosse mulher, o período era de quantos dias? 14 dias. Dobrava. E da purificação, com relação ao santuário, em vez de 33 dias, seria 66 dias. Era o dobro, no caso da mulher. Certo? Era o dobro. Deus estabeleceu para que fosse assim. Agora, uma coisa interessante, que tinha que ser feito ali o quê? O sacrifício. E qual era o sacrifício? Um cordeiro, que era ali, o evangelista sabe isso, né? Era o filhote da ovelha, o carneirinho. Eles sacrificavam muitos cordeiros no templo. Em alguns casos, né? A gente vê que o animal tinha que ser realmente praticamente ali um sacrifício como a lei determinava, ou seja, segundo a perfeição que a lei exigia. Não era qualquer animal defeituoso, ainda tinha tudo isso. Não quero me ater a isso, porém, no caso, então era um cordeiro, um carneirinho e uma rola ou um pombinho. Uma dessas duas aves. Agora, se fosse pobre, seria um par de pombinhos ou um par de rolas. E os pais de Jesus, porque eram pobres, foi oferecido o sacrifício dos pobres. Você vai ver isso agora. Interessante esse aspecto, né? Por isso que eu falei que eu vou falar para explicar, porque é interessante, tá bom? Tem a ver. Olha só o que diz aqui o verso 22 de Lucas 2. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do Senhor será primogênito ao Senhor será consagrado, melhor dizendo, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Era um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, o que a gente vê aqui? Jesus, ele passou ou não passou por aquilo que estava escrito na lei? Cumpriu a lei. Cumpriu a lei. Não é? Então a lei foi cumprida, porque diz aqui, ó, os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. Então, qual que era o padrão para o povo de Israel, à época do Antigo Testamento? A lei. É lógico, tem a lei, os salmos e os profetas, né? Mas a lei ali, que diz respeito principalmente às determinações, era o padrão para eles à época. Então esse dado é interessante. Não houve violação. Todo o processo, desde o nascimento de Jesus, ele nasceu sob a lei e morreu cumprindo a lei para estabelecer o período da graça. Ele foi obediente e cumpriu a sua missão.
Não é? E aí diz aqui, ó, versículo 28, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, o que ele disse depois que ele já havia visto o menino? Ele tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Maravilha, né? O que Deus falou com ele por meio do Espírito Santo, cumpriu. O Espírito do Senhor o revelou, porque tudo que o Espírito Santo revela acontece. Então ele esperou e viu a promessa se cumprir e entendeu que a partir daquele momento o Senhor já podia recolher caso quisesse. Não é? Então, versículo 31, a qual preparaste essa salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Silêncio. Então, olha só o que foi preparado para todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Então Jesus, ele veio como luz para os judeus e para também os gentios. Quem são os gentios na Bíblia Sagrada? Somos nós, os não israelitas. Então Deus preparou, ele veio primeiro para os seus, e os seus não receberam, os judeus, os israelitas, mas é lógico que ele também veio para todo mundo. Não é? O Senhor preparou a luz para iluminar o mundo em trevas, não é? E para a glória do teu povo de Israel. Que maravilha! Jesus, a luz do mundo, que veio para iluminar o mundo perdido, o mundo em trevas. Porque na verdade, pelo que eu tenho conhecimento aqui, não vou dizer todos, mas o mundo, de modo geral, ele está em trevas. Eu não nasci no berço evangélico. Eu creio que a maioria aqui não. A maioria aqui estava em quê? Trevas. E essa luz veio para nós, determinada pelo Senhor, para nos iluminar, para nos salvar, para nos resgatar da maldição do pecado. Porque quem não tem essa luz está sob o quê? Sob o poder do pecado. Então ele veio para libertação, para salvação. Verso 33. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Quer dizer, tanto José quanto Maria, eles ficaram admirados, né, ouvindo ali o que Simeão falou acerca do menino. E aí ele fala uma coisa muito séria. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui no versículo de número 34. Simeão os abençoou e disse a Maria: mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser o alvo da contradição, ou alvo de contradição. Então Jesus veio para só paz, só bênção, só salvação? Não. Isso aqui é muito forte. Ele está destinado, o menino, tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Ou seja, muitas pessoas seriam
contrárias a Jesus. Então Jesus veio para salvar, mas veio também para destruir. Ele vai salvar aquele que nele crê, porém aquele que não crê será destruído por ele. Por isso que as pessoas devem perceber os evangelhos, o propósito da vinda de Cristo. Olha aqui versículo de número 34, mencionado por Simeão, um homem que estava esperando ali a vinda do menino, como o Espírito Santo lhe revelou, e ele fala aqui o propósito da vinda do menino. Então Jesus, ele veio para tudo ou nada. Aquele que não está com ele, contra ele está. E aquele que com ele não se ajunta, espalha. Ele disse: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não se ajunta, espalha. É tudo ou nada. É ele ou não na vida da pessoa. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho com essa transparência bíblica o máximo possível, para que as pessoas entendam que Jesus não veio apenas ao mundo de uma forma maravilhosa, a Bíblia descreve, mas também ele veio para pôr divisão. Se você for para o próprio Lucas 12, olha só, tem a ver com o que Simeão falou. Lucas 12, versículo 51 em diante. Supontes, Jesus falou do propósito da vinda dele, ó, que vim para dar paz à terra. Eu vos afirmo, antes divisão. O que Jesus disse? Eu não vim para trazer paz à terra, eu vim para trazer divisão. Ele aqui falou. Olha só as palavras de Simeão. E ele já dizendo aquilo que Simeão profetizou. Não é? Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Então Jesus veio por divisão. Não é que a gente vai pregar divisão, mas ele veio por divisão. Divisão com relação àqueles que o rejeitam. Porque, como foi dito aqui, com base no que disse Simeão, se a pessoa aceita Jesus, ele é o que para ela? Salvação, redenção, libertação. Agora, se a pessoa não aceita Jesus, Jesus é para a pessoa destruição. Lucas 20, anda um pouquinho comigo aí nessa temática. Lucas 20, versículos 17 e 18. Eu citei essa palavra aqui passageiramente na palavra da oferta. Lucas 20, versos 17 e 18. Mas Jesus, filho, tanto vos disse. O que quer dizer? Pois o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Ou a principal pedra angular, pergunta, né? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, Jesus aqui, nessa figura de linguagem, ele é descrito como uma pedra. Aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem a pedra cair vai ser reduzido a pó. Linguagem de condenação. Então estou aqui reforçando o que Simeão disse. E ele, o menino acerca de quem Simeão profetizou, confirmando a profecia de Simeão. O que significa isso? Nós temos que pregar a salvação. É muito bom pregar, Jesus veio,
a revelação ali, né, a manifestação do anjo para os pastores, e tudo o que aconteceu no próprio Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, onde narra de forma maravilhosíssima a vida de Cristo. Porém, temos que falar sobre o significado dela. E Simeão, esse homem que era um homem justo, piedoso, temente a Deus, esperou no Senhor, ele anunciou, ele deixou talvez a parte mais importante de sua mensagem, que foi como uma profecia. Jesus, ele veio ao mundo para quê? Para salvar o mundo. Mas também Jesus veio para, querendo ou não, nesse sentido, condenar. Pastor, mas lá em João fala, ele diz que não veio para condenar, ele veio para salvar. Não, lá é o sentido do primeiro propósito dele. Não veio para salvar. Ele disse: eu não vos julgo, mas a palavra que eu vos tenho julgado, que eu vos tenho pregado, melhor dizendo, essa vos há de julgar no último dia. Então você vê que a Bíblia, ela usa um jogo de palavras. Mas, com certeza, Jesus veio também para o juízo. É claro isso, nessas passagens que eu falei, e em outras também. Por isso que há necessidade de pregar sobre ele, falar para as pessoas. Porque tem muitas pessoas, principalmente numa época como essa, que elas ficam alegres, mas o sentido mesmo do Salvador, ele desaparece em meio às festas, não é? As trocas de presentes para lá e para cá. Isso é bom, eu gosto também, faz parte, mas nós não podemos perder o foco. O foco é que ele veio salvar, mas ai daquele que o rejeitar. A gente sabe que muitas pessoas ao longo da história rejeitaram. Se a gente vê aqui nessa própria parábola dos lavradores maus, está descrito como o filho seria morto. O amor do pai para com Israel, Israel ali foi só maltratando, matando, não é? Como diz aqui nessa parábola, a partir do versículo de número 1. Os lavradores, porém, verso 10, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro também, a este depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeite. Mataram ele também. A gente conhece essa palavra. Então Jesus foi destruição para muita gente que rejeitou ele em Israel. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Então ele veio, ele foi destinado tanto para ruína como para levantamento. Ele vai ser ruína para quem rejeita e levantamento para quem aceita. Amém? Em Israel, e para ser alvo de contradição. Então Jesus, ele veio fazer a vontade do Pai e sofreu muito. Se a gente observar os evangelhos, a gente vê que as narrativas sobre Jesus são realmente, narrativas de muito sofrimento. Ele teve momentos bons, mas muita rejeição e por fim a sua morte. Então, é o que Simeão profetizou. E ele ainda disse para Maria: também uma espada, no verso 35, traspassará a tua própria alma. Para a mãe dele. Falando o quê? Que linguagem é essa? Uma espada traspassará a tua própria alma. Falando para Maria.
Quando traspassar Jesus aqui, traspassar Jesus a outra mensagem. Falando do sofrimento que Maria teria, não é? Com o ministério de Jesus, culminando na sua morte, na cruz do Calvário. Ele não enganou, não. Você vai sofrer muito por causa disso. A linguagem é muito forte. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, para que muitas coisas sejam reveladas, mentiras, verdades, quem é de Deus e quem não é, crenças religiosas que são assim, crenças distantes de Deus. Então Jesus, ele veio para isso. Ele veio para mostrar que ele é luz. A luz tudo se manifesta. Por que tem pessoa que às vezes não quer vir para a luz? Porque a luz tudo se manifesta. Então a pessoa está no pecado, e se ela vier para a luz, as obras dessa pessoa que vive dessa forma no pecado vão ser manifestadas. A pessoa não quer. Ele veio para mostrar o que é e o que não é, verdade e mentira. Isso aqui é muito forte o que Simeão falou, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então Jesus veio para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Porque quando a gente, por exemplo, vê uma pessoa ouvindo o Evangelho e aceitando o Evangelho, isso é maravilhoso. Quando você vê que a pessoa aceita realmente, porque a pessoa que aceita, é manifesto ali que a pessoa está entendendo que é uma pecadora e precisa de aceitar Jesus, arrepender-se, ela está se arrependendo. Então está sendo manifestado o arrependimento com o qual a pessoa precisa se arrepender, porque sem arrependimento ninguém vai ser perdoado e nem herdar o reino de Deus. E tem aquela pessoa que de repente vai ouvir o Evangelho e vai manifestar ira, cólera, raiva, oposição. Então o Evangelho vem para isso. É lógico que a gente não vai sair pregando para arrumar briga com as pessoas, jamais, a gente não pode fazer isso. Mas isso vai acontecer em algumas situações, para não dizer muitas, dependendo do nível de pregação da pessoa. Se a pessoa prega muito, pode acontecer muito. Como pode acontecer relativamente, cada caso é caso. Então, quando alguém recebeu o Evangelho que você prega, e qualquer de nós vier pregar, ou que nós pregamos para as pessoas, qualquer um, você tem que realmente procurar. O que foi falado aqui no princípio do culto? Nós precisamos de uma igreja de discípulos. Nós não temos que trazer as pessoas para a igreja somente com esforço físico. Eu digo somente que com esforço físico não adianta. Eu digo que somente com esforço físico não adianta. Nós temos que esforçar fisicamente. Porém, o Espírito Santo tem que agir. E aí quando aquela pessoa ela vem para a igreja, você foi pregou e ela vem, e você discipula ela, então está acontecendo ali uma manifestação positiva da vida de Cristo. Está manifestando ali os pensamentos de um coração que ouviu a verdade, e a verdade está naquele momento que você prega, a pessoa ouve, arrancando de dentro da pessoa os pecados, não é? Porque é o poder da palavra. Então vai ter aquela pessoa também que você vai pregar para ela e ela vai rejeitar, né, Maria? De repente vai ficar até com raiva de você para sempre. Isso acontece. E Jesus disse que veio para isso. E ele disse também que aquele que amar mais qualquer membro da família do que a ele não pode ser seu discípulo. Então Jesus veio para nos separar para nos levar para um dia a sua glória. Amém. É isso que ele veio fazer. É lógico que eu amo as pessoas e eu tenho que amá-las porque é mandamento. Agora, eu não posso amar mais as pessoas do que a Deus. Se algum dia qualquer mortal falar comigo, seja parente ou não, você escolhe, ou Deus ou eu.
Talvez eu fale com essa pessoa assim: eu não vou nem te responder. Eu não vou nem te responder, se for o caso. Mas se for também o caso de uma situação que estiver caminhando para uma divisão, o que a gente tem que fazer? Olha, eu amo a sua vida, por isso eu estou te falando essa verdade, por isso eu estou te amando. Embora você não esteja entendendo, eu estou te amando. Mas ainda que você nunca mais olhe para mim, ainda que você nunca mais converse comigo, eu vou continuar fazendo a obra do Senhor, porque Ele me mandou, Ele me separou, Ele me selou com o Espírito Santo dEle, Ele me salvou e Ele mandou eu pregar o Evangelho. Eu preguei para você com amor. Se você não aceitou, a partir de agora é você e Deus. Mas eu não vou deixar de servir a Deus para ficar agradando você, satisfazer as suas vontades, não. Não vou fazer isso, não. É mais ou menos assim. Porque a gente é colocado, às vezes, prensado contra a parede ou não. Acontece. Não é? Então ele veio para isso aqui. É isso que eu quero trabalhar também com os irmãos. A salvação que veio ao mundo, meus irmãos, um dia ela vai atingir o seu estado pleno, onde não haverá mais dor nem tristeza. Porém, nós estamos no tempo que a salvação é manifesta por meio de sofrimento. Nós estamos no tempo do sofrimento, e esse tempo está caminhando para o fechamento dele. Ele está se consumando, está acabando, está chegando o dia em que, como o irmão sonhou aqui ele disse o sonho que ele teve, né? Outro dia, muitos na obra do Senhor descendo, e outros poucos em relação aos muitos que estavam descendo. A maior parte estava descendo, mas havia uma parte, ainda que pequena, subindo para cá. Então, o mundo, ele tenta nos levar ao afastamento de Deus, e aí o nosso coração é testado. É por isso que eu gosto muito daquela passagem de Hebreus que fala, capítulo 4, que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, apta para dividir juntas, medulas, alma e espírito, e para revelar os pensamentos do coração. Ela tem poder para nos fazer entender os pensamentos do nosso coração. É o poder penetrante da palavra do Senhor. É por isso que nós temos que, querendo as pessoas ou não, o mundo na contramão, as oposições, nós temos que pregar. Paulo disse a Timóteo: pregue a tempo e fora de tempo. Então nós temos que pregar a verdade. Jesus está às portas. Ele não virá mais como menino para ser colocado em manjedoura. Ele virá como Rei da Glória para levar a sua igreja e para condenar aqueles que rejeitaram ele. E nós temos que estar até que ele venha, pregando a palavra, anunciando sobre o Salvador e o arrependimento. Arrependei-vos, porque ainda é tempo. O reino de Deus, ele está entre nós, e a vinda dele está próxima. E a vinda dele, a segunda vinda dele, será para perdoar pecados ou para condenar os pecadores? A Bíblia fala o quê? Condenar os pecadores. É isso aí, evangelista. Então, até que esse momento chegue, nós temos que pregar. Está no tempo ainda do perdão dos pecados, mas quando ele se manifestar, não vai ser tempo de arrependimento. Não vai adiantar chorar, não vai adiantar falar: Senhor, tem misericórdia de mim, o meu irmão pregou para mim, o pastor fulano, Beltrano, Ciclano. Não vai adiantar. Agora é a hora do arrependimento, e nós temos que estar proclamando a palavra de Deus para o mundo perdido. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Isso foi pregado desde o princípio, desde a vinda dele. E nós temos que estar pregando, porque ainda está no tempo do arrependimento.
As pessoas se preocupam com muita coisa, mas a pedra angular principal, que foi rejeitada pelos construtores, essa pedra, infelizmente, ela vai cair sobre muita gente. Ela vai despedaçar muita gente. E aí não vai ser tempo mais de arrependimento, pregação, nada de obra de Deus. Vai ser tempo de juízo. Está chegando. Então a igreja tem que se despertar. Olha só a alegria que teve Simeão. Simeão esperou naquilo que o Senhor o revelou e o falou por meio do Espírito Santo. E o Senhor prometeu de vir nos buscar. A hora ele não falou, mas ele falou sobre os sinais que aconteceriam precedendo a sua vinda. O mundo está agitado, o mundo está conturbado, o mundo está cheio de crimes, o mundo está cheio de roubos, as autoridades se pervertendo, os homens se matando por causa de dinheiro e por causa do poder terreno. Mas nós que somos salvos sabemos que todo o poder humano vai ser destruído naquele dia, e por isso temos que pregar: arrependa-se, não confie no seu poder, no seu governo, no seu presidencialismo, naquilo que você é. Confie no Senhor e se arrependa, porque a sua riqueza para você não vai poder fazer nada a não ser aumentar ainda mais severamente a sua condenação. Arrependa-se enquanto há tempo. É o que a gente tem que pregar, porque Jesus veio para levantamento de muitos, mas também para a destruição de muitos, a ruína de muitos. Olha só uma outra mulher, caminhando para o encerramento. Verso 36. Ana. Ana significa o quê? Graça. E essa aqui também foi uma mulher que soube receber a graça de Deus, né? Era uma mulher idosa, de 84 anos, havia casado, e no 7º ano de casamento o marido morreu. E essa mulher, que era viúva, não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E ela chegou no momento em que o menino estava, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela começou a falar para todos que esperavam ali a salvação de Jerusalém, a libertação. Se cumpriu. O menino nasceu. A luz veio ao mundo. Começa uma contagem diferente para a história da humanidade. O prometido manifestou-se. O Messias profetizado veio ao mundo. Estou aqui conjecturando, a Bíblia não fala o que ela pregou, mas ela pregou a redenção, a salvação. Então, nesse sentido, essa mulher aqui era uma mulher de vaidades. Ela esperou também Deus, em jejuns e em orações. Não se afastava do templo, porque era uma mulher que esperava o Senhor, assim como Simeão. Então, meus irmãos, quantas coisas maravilhosíssimas nós vimos aqui hoje, né? Como nós temos que estar anunciando essa palavra. Vou falar uma coisa por dia. Aqui fala, preste atenção, no versículo, quando Jesus, os pais dele perderam ele, o menino sumiu e eles ficaram procurando ele e tal, e Jesus estava lá no meio dos doutores, no templo, falando com eles, e como diz a Bíblia Sagrada, né? 3 dias depois o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E aí os pais dele, vendo isso, acharam nele, né? Filho, por que fizeste assim? A sua mãe lhe disse, né, Maria, conosco, teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu pai? De meu pai? Olha só o que ele falou. E desceu com eles para Nazaré.
E antes disso, ó, está escrito: não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. Eles não compreenderam, em Maria e José. Não compreenderam, né? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram, ou que lhes disseram, né? E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Olha só, ele era o quê? Obediente, evangelista. Tá? Nós já vamos encerrar agora, irmão, tá? Em nome de Jesus. Então, Jesus, ele era o quê? Obediente, submisso. Ele não era porque era o Filho de Deus, era irresponsável, não, tá? Então, é preciso criar os filhos na admoestação do Senhor. Jesus, ele foi obediente aos seus pais. Amém? Embora fosse como era e continua sendo, sempre será o Filho do Deus eterno. Amém? Faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, Deus abençoe com o teu amor, com a graça do Espírito, a todos a consolação do Espírito Santo. E a todos no final do domingo consolado e encorajado e animado, para que nós terminemos a semana assim, comecemos a semana prática amanhã, no encorajamento do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo. Amém. E que as palmas do Deus o aleluia.